Muito bem, muito bem. Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. Mais uma live. Vai ser muito bom hoje ter você com a gente aqui. Deixa eu já me preparar aqui para os nossos convidados, todo mundo já chegando aí. Nós vamos falar sobre os pensamentos intrusivos aqui nesse nosso Setembro Amarelo, né? O que são esses pensamentos intrusivos? O que está acontecendo nesses pensamentos intrusivos? O que acontece conosco, né? Desses pensamentos. Então vamos conversar bastante. Hoje minha convidada já está aí, né? E nós já vamos começar. Deixa eu ver se eu consigo. Toda vez é um parto aqui para eu chamar a pessoa para participar comigo, né? Então me chama aí, Uliana, por favor, para a gente começar juntos aqui. Deixa eu ver, adicionar pessoas, não há perguntas. Vamos lá, Uliana, ver solicitação e entrando. Uma segunda-feira hoje, vai ficar gravadinho, né? E a Uliana já está aí. Oi, oi! Ó, Uliana. Temos juntos esses dias, né? Foi uns dias atrás aí que a gente já teve. Exato, Onde foi que a gente estava junto, Uliana? na Anatel. Na Bratel, é isso mesmo. Você estava ministrando. Nossa, olha, deu um branco agora aqui, menina. Alcançou. Sabe que de vez em quando eu fico olhando os dias e converso com a Neia, né? Minha esposa, a pastora Neia. Eu vejo, hoje já é quinta, hoje já é segunda, hoje já é domingo. E parece que os dias, e a palavra de Deus fala que nos últimos dias, os dias serão mais curtos. Eu acho que é nesse contexto, né? De tantas atividades que a gente faz, tanta coisa que a gente faz. Não estou me arranjando meu tripé aqui. Tantas atividades, tantas coisas que a gente vai, né, fazendo muita coisa e o tempo vai encurtando, né? Mas me diga como é que está você, como é que está aí o pessoal de Congonhinhas. Olha, amei essa cidade, hein? Amei o povo daí. Que bom, tem que voltar logo. Tô só o pastor Benoni, né? O pastor Benoni Isso. não deixa mais a gente ir. Ah, Brincadeira, brincadeira. são muitas programações, muitas coisas, como diz, vai chegando da final de ano, né? A pessoa vai estreitando mais. Isso, é verdade. Bem, graça de Deus. Juliana, você ainda trabalha como fisioterapeuta aí na cidade, né? Uhum. Mas você tem só umas 40 formações diferentes. É teopsicoterapeuta, é E, hipnoterapeuta, se faz e hipnose, também. faz, como é que chama aquele, o corpo fala, Eu me formei também, explica. como é que chama aquilo lá? É, sobre o corpo explica, também sou formada. O Corpo corpo explica. explica, Uhum. né? Que mais que tem aí de formação? Eu tô na segunda formação de psicanálise, né? Assim, mas. Meu Deus! E já terminando também, aí já na reta final. E terminando também agora o curso de sexualidade, já também reta final. Só esperando receber o certificado. Me diga uma coisa, Juliana, a diferença das psicanálises, deu muita diferença de um curso para o outro? Dá um pouquinho. O que Dá que um... é? O tipo de abordagem, Uhum. o contexto, mas a aplicação ao final, você acha que uma é melhor que a outra ou os fins que são diferentes? Ai, a abordagem muda um pouco. A forma de pensar, eu acho que um pouco também de cada instituição. Tem um pouco disso. Acredito que sim. Hum, É, mas eu acho que
No lugar tem tudo aquilo, algo que você consegue pegar de bom, acrescentar ali, e tudo foi válido. a gente acaba pegando e vai meio que personalizando para a gente mesmo, né? Sim, O sim. conhecimento que você tem, você pega daqui, pega dali, vai colocando, faz a sua colcha de retalhos, né? E ela vai cobrir bem o paciente nosso, né? É, você só não pode, dependendo daquilo que você tá, a abordagem, você não pode, pelo menos, sair, por exemplo, na psicanálise, por exemplo, ser fiel ao tripé, pelo menos, né? Ali. Sim, sim. As bases da teoterapia. Isso, exatamente. Então, tendo isso, vai fluindo. E a da sexualidade, ela fala muito como fazer sexo, assim, essas coisas? Trata muito dos traumas, né? Ah, De emocionais que vão atrapalhar também. Esse curso da sexualidade que eu fiz da Eliane Rocha, ela é uma abordagem também integralista, né? Corpo, alma, espírito, então assim, e a parte física também. Física que entra muito a parte no caso, a gente como fisioterapeutas, né, ali que trabalha a parte do assoalho pélvico também. Então, é como você preparar o seu corpo para quando a sua mente requisitar algo ali, porque a gente sabe que a maioria dos bloqueios nossos estão na mente, sim, né? Então, você já prepara o seu corpo ali para quando sua mente tá ok ali, requisitar algo, teu corpo tá preparado para isso. parar. Olha só, É interessante. tudo que atinge o corpo, atinge a mente, o que atinge a mente, atinge o corpo, a gente, né, acredita nessa interligação. Sim. Então, em espírito também, né, a parte espiritual. E então trabalha muito todos esses aspectos. Aham. Olha só, e você falando disso, o tema de hoje que a gente acabou falando até no nosso podcast particular, né, que você mandou 497 áudios para mim. Ah, que exagero. Eu acho um barato isso, porque a gente fica se preparando tanto, né? A gente quer, e daí na hora da live mesmo, você vê que os caminhos eles vão Toma fluindo, outra né? direção. Vai fluindo, né? Mas com respeito aos pensamentos intrusivos, né? Que a maneira que a gente pensa nos leva para algum lugar. A maneira que a nossa alma desenvolve. Está escutando o barulhinho? Minha cachorra que está andando aqui. Eu não fechei a porta, está lá. Ela fica andando, ela tá meio cegueta e ela fica andando na casa inteira. Ai, ai. Daqui a pouco ela vai se acomodar aí. Então, os nossos pensamentos, o que que nos levam, aonde eles nos levam, né? Eu posso falar isso, eu posso falar que a minha alma, ela, se eu não cuidar da alma, ó, as doenças psicossomáticas, né, estão aí para comprovar isso, mas eu posso falar que os meus pensamentos, se eu não tomar cuidado, ele vai me levar a um pensamento, uma ideação suicida, a umas atitudes que não convêm? Com certeza. Sim. O que a gente pensa, né? Uhum. É o que a gente é, Sim, 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 sim. né? Mesmo lá, Freud falava, né? O pensamento é o ensaio da ação. Sim, Então, e a Bíblia também diz, né? O que você pensa é o que você é. assim como imagina sua alma, assim você é. Exatamente. Então, o nosso pensamento ele vai direcionar, ele vai através daí depois dos nossos comportamentos, né? A gente pensa, daí a gente surgiu a palavra, a gente reproduz Uhum, daí aquilo que a gente estava pensando, sentindo, pensando, ou pensando, uhum, sentindo, fazendo. uhum. É. Então, vai demonstrar aquilo do nosso ser, né? E quando a gente faz isso, eu acho que
as pessoas elas não têm feito uma higiene mental, né? Porque a gente fala muito de academia. Todo Uhum. mundo, agora aqui no meu bairro, estão abrindo duas, mas academias gigantes. Imagina uma academia gigante, parece o tamanho de supermercado, as duas academias. Uma já tinha um prédio antigo e eles alugaram, e a outra, 3 quarteirões para cima, construíram um prédio gigante. Vai ter um estacionamento de 2.000 metros quadrados, pra você ter ideia. Uau! É grande mesmo, bem grande. E na cidade toda aqui tem as Skyfit, tem a, a Blue, tem um monte de academias aqui, Uhum. todas de franquia, né? Bastante. Mas a gente não vê uma academia da alma. A gente É. não vê uma higiene mental, higiene. Venha para cá praticar os seus novos pensamentos, fortalecer o teu cérebro. Né? Boa noite, Kátia. Oi, Né? Cata! E aí? Então, exatamente, né? Se dão muito valores a algumas coisas, igual a gente é um ser que precisa ser cuidado de várias, em todas as nossas esferas, né? E se a gente, e ainda existe muito tabu, apesar do momento que a gente se encontra, de estar se falando muito já de saúde mental, de cuidar dos sentimentos, emoções, alma, tudo isso, mas ainda existe um certo preconceitozinho, existe um certo tabu, existe uma certa resistência. A pessoa precisa estar muito, muito ruim para ela aceitar que precisa uma terapia, né? E prejudica muito todo o andar da situação. Algo que poderia ser resolvido já com muita antecedência, com muito mais leveza, com muito mais facilidade, vai criando vai trazendo tanto peso, vai ficando cada vez mais pesado, que daí chega numa situação muitas vezes muito crítica, que em algumas situações, né, a pessoa não tem estrutura para reverter isso e acaba levando a um suicídio. Eu acho que essa palavra que você usou é uma palavra, talvez seja, talvez seja a palavra base, né? Que é a estrutura do pensamento. Uhum, Se eu não tenho uma estrutura, mas a estrutura do pensamento, eu posso falar que ele é gerado a partir de uma emoção, não de um sentimento. O sentimento é o duradouro, a emoção é aqueles 10 segundos, 30 segundos que a gente tem, né? Eu posso falar que esses pensamentos, eles são gerados, essa estrutura de pensamento é a partir de uma emoção? sim. Porque a emoção, ela causa um efeito muito forte na nossa mente, né? Ela tem uma emoção ali sentida através de um evento, ela faz com que a gente crie caminhos neurais, né? Esses Sim. caminhos neurais vão transformar em pensamentos, vão, então, a gente, e a nossa estrutura psíquica, ela se forma assim, né? Uhum. Essas emoções ali através de um evento traumático, por exemplo, tanto sendo bom quanto sendo ruim, ela marca o nosso corpo, ela marca a nossa mente, ela marca nossas células, Pois é, pois ela, é. nossas células. Então, sim. É. Agora, vamos pensar um pouco, vamos voltar para a nossa área comum aqui, que é a teoterapia, né? Você encontra base bíblica para tudo isso? Mostrar, por exemplo, um Cristo que teve traumas, ou Jesus que passou por dificuldades, você encontra alguns conceitos nisso da teoterapia? Jesus, ele é o nosso maior exemplo de tudo. Porque veja bem, né? Olha, se fala assim, uma pessoa, ela foi rejeitada. Jesus foi rejeitado. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus, ele foi maltratado.
Jesus, ele foi excluído, Jesus, ele foi expulso de lugares, Jesus, ele foi... é, todos os tipos de coisas que a gente passa nessa terra, Jesus passou. É verdade. Você fala, né? Ore, peça, coloque para Jesus, porque ele passou, ele sabe, ele conhece todas as condições humanas. E quem melhor do que ele, porque ele tinha essa capacidade daí, mesmo no sofrimento, mesmo nas situações adversas, transformar, não ele agir de uma forma que eu sempre falo assim, reativa, ele não era reativo. Hum. Ele trazia para um nível assim, para ele tinha muita inteligência emocional, ele tinha muita, vamos colocar assim, trazendo Isso. para os nossos dias de hoje, ele as atitudes deles, as tomadas de decisões de Jesus era de forma muito assertivas, muito sábias, mas não era à toa. Tinha um porquê de tudo isso, de como ele conseguia fazer tudo isso, né? E é onde a gente ainda se perde um pouco aqui, mas a Bíblia nos mostra plenamente que, que ele foi esse exemplo, que se ele fala, né? Que se a gente conseguiu, ele também. Se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Então, mas daí eu posso fazer o contraponto aqui, que muitas pessoas vão falar exatamente dessa mesma condição. Mas Jesus era Jesus, né? Ele era Jesus Deus, era filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. ele é Então, Deus. não é bem assim, doutora Oliana. Mas Jesus, falar também, né, que ele deixou a sua glória, ele deixou tudo e se tornou homem. Ele tinha essa essência, mas ele não usou a sua essência, ele não usou essa condição de ser junto com Deus, né, de ser Deus. Ele não usou disso aqui para si próprio. Né? Ele usava muito do seu poder para ajudar a curar as pessoas, mas relacionado às suas condições próprias humanas, não foi assim. Ele não se usou disso. E para que ele passou pelas mesmas condições que nós passamos. Né? Ele foi humano acima de tudo. A Ele, Kátia fez uma colocação. Isso, a Kátia fez uma colocação aqui, ó. Ele se aconselhava com o pai, nós hoje temos a Bíblia para consultar e muitas vezes não fazemos, né? Porque exato, a gente tenta achar os nossos próprios caminhos. É o velho ditado, né? A gente tenta inventar a roda, né? A gente exato. tenta fazer do nosso jeito. Não, eu sou experiente. Alguém fala, alguém dá um conselho, alguém dá uma orientação, né? E a pessoa, muitas pessoas, elas têm o seu coração endurecido. E quando fala de coração, a gente está voltando para a alma de novo, né? Uhum. E uma das formas da gente ter essas atitudes com maior sabedoria, trazendo para hoje aqui, vamos dizer, como já falei, sobre a inteligência emocional, de como. Você viu quanto Jesus orava? Se ele fosse Deus, ele não precisava orar. Precisaria, exatamente. É. Em tudo, antes de fazer qualquer coisa, Jesus orava em todo o tempo. E hoje a neurociência já fala que a oração ela exercita o nosso lobo frontal, que é o nosso lugar de tomada de decisão. Aham. Olha que interessante. Então, ali. E a gente não faz, a gente vai tentar resolver primeiro do nosso jeito para depois a gente. Aí sim, não deu certo, a gente vem orar, a gente pede direção, nesse sentido, né? Uhum. Jesus era exemplo, né? E hoje a neurociência está caminhando para explicar E algumas coisas aí que já era princípios bíblicos. quando a gente fala disso, não fica muito, como que eu vou falar? Não fica muito comum ou assim a gente só falar, porque eu, como pastor, né, falando, eu acredito na Bíblia piamente. Mas hoje nós estamos pegando a ciência para validar a Bíblia.
não fica meio estranho a gente pensar desse formato? Eu só acho que veio complementar, porque, Hum, né, já era a Bíblia é a base. é, Veio complementar, no caso. Eu acho agora que para quem não tem esse entendimento que vem do ciclo religioso, né, do cristão ali, serve simplesmente para comprovar. Eu acho que vai estar batendo. sim. É assim, É, sim. você é daquela assim, né? Bem que eu falei, eu já tinha falado. É. Então, Aquela maisona que isso que não falei precisa que ia chover, você tinha que ter isso. levado o guarda-chuva. Para mim, não precisaria da neurociência para explicar isso. Mas... É esse conceito mesmo, né? Às vezes nós entramos nessas questões e esquecemos da base da nossa vida aí, né? A base lógica da nossa vida, né? Ó, a Kate fez outra colocação aqui, ó. Na oração nós organizamos nossos pensamentos para nós nos fazermos compreendidos em nossas petições e ali damos um norte para os nossos pensamentos, concorda? É isso mesmo, eu acredito que é nessa condição mesmo, né? Uhum. Porque no momento da oração também a gente vai ali colocar um momento de fala. É um momento onde a gente expõe, a gente coloca o que está dentro, a gente deixa sair, a gente deixa, né? E esse lugar de fala, onde a gente crê que o Senhor escuta, é o que falta muito. E eu próprio acho que a terapia em si também traz isso, esse poder da fala. Que a gente fala Eu que a uso cura muito é pela fala. isso, eu falo Coração do isso. homem, ele, né, a boca fala o que o coração está cheio. Então, esse Uhum. de falar que traz cura é algo praticado já na oração, que você não é só falar por falar, vãs repetições, é você falar, como diz, você se entende, você compreende aquilo, vai organizando os seus pensamentos, as suas ideias. É, o Assim, dado que eu uso vai é te direcionar palavras curam. o Espírito Santo ali junto, né? Que daí fecha a tela com chave de ouro. Não, daí não tem jeito. Mas e aí, Juliana, como que a pessoa ela está passando um momento difícil, ela está passando uma dificuldade nos seus pensamentos e nós estamos aí nessa campanha do Setembro Amarelo e não é só a campanha que vale, né? A campanha em si, eu acho que ela traz um alerta, né? Para a gente parar e repensar, analisar do porquê, onde ajuda a talvez a quebrar um pouquinho essas barreiras que eu coloquei aqui, que eu acho que existe, para a gente olhar com mais carinho para essa questão da saúde mental, de todo esse processo que vai acontecendo, porque não é assim, a pessoa não chega a fazer algo de uma hora para outra. Sim, Tantas coisas foram acontecendo ali, acumulando, que faltou, muitas vezes, eu acredito, esse acolhimento para serem ouvidas, né? sim. E elas estão tão dentro de uma dor, tão dentro de uma dor, que muitas vezes é difícil ela entender ao seu redor. A dor que elas estão inseridas tapa sua visão, tapa seus ouvidos, tapa, ao ponto de. E como a gente age daí em relação a essas pessoas, né? Acho que a pergunta inicial mais foi em relação a isso, né? Então, acho que a princípio de tudo é você se demonstrar presente para aquela pessoa, que ela pode ali com você ter esse espaço de fala. Porque eu acho que tem muita coisa guardada. E quando a gente guarda as coisas, as nossas emoções nos corrói por dentro, quando você não fala sobre as suas emoções, quando você não sabe elaborar aquilo que você viveu, que você passou.
né? Pode ser por não ter estrutura ainda suficiente para tudo aquilo, mas que aquilo fica tão guardado, fica tão forte e precisa ser falado, Sim. precisa ser expressado da maneira correta. É. E às vezes a gente não sabe nem o que fazer, né? Como colocar em prática. Cada ser é um ser muito individual. Acho que não tem, acredito assim, uma regra. Faz isso, isso, isso assado. Então, vai muito assim do momento de como a pessoa está, de como ela está representando, como que ela está agindo, se ela aceita também essa ajuda. E esse feeling de você saber entender e compreender uma coisa muito importante, sem julgar. Porque o julgamento e muitas das vezes não se abrem, não se dão espaço para a própria fala, porque vão se sentir julgadas. São dois lugares que eu sempre falo, nós não podemos sentar, que é o juiz e o acusador. O juiz Sim. é Deus, né? Ele julga. E nós costumeiramente costumamos julgar as pessoas por uma atitude, Uhum. né? É aquele ditado que a gente fala, né? Nossa, como meu dia foi mal hoje. Não, não foi o dia, às vezes foi 15 minutos, às vezes foi uma hora, foi Uhum. uma notícia no meio do dia, né? Mas a gente já coloca toda essa questão, né? E nós vamos julgando as pessoas também por uma atitude. E o outro é a acusação, né? Em que nós sentamos na cadeira do adversário e começamos a apontar, acusando outra pessoa de ter feito alguma coisa ou de não ter feito alguma coisa, né? Então, essas duas posições, nós, e como pessoas, daí eu não estou falando como terapeuta, não estou falando como psicoterapeuta, Uhum. mas como pessoas mesmo, nós deveríamos aprender a acolher mais, a entender mais as outras pessoas, o que está passando por trás Essa. daquela atitude, o que está passando por trás daquele sentimento que ela está elaborando ali agora, às vezes a raiva, o rancor, a tristeza, a depressão, né? O que tem os traumas? Você falou essa palavra traumas ainda há pouco, na sua pós aí de sexologia, como que é? Isso. E esse, Saber entender as nossas emoções é fundamental, né? E a gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado a esconder as nossas emoções, a não poder expressá-las. E é verdade, feio você sentir raiva, por exemplo, é feio. Então, vem mais como uma acusação, né? Eu não posso sentir, não, por que não? Mas esses sentimentos, eles não podem ultrapassar algo que te prejudique, porque todos são essenciais para a vida, para a vida, né? pois é, E a questão também quando a gente fala do julgamento, ainda existe essa questão, nossa, tá com depressão? Ai, frescura! Fazer. Porque, se eu fizer, porque não sei, que na minha época, quando isso era curado com, vai trabalhar, xarope de hortelã, chá de hortelã, né? Então, é o de frescura, é aquela coisa, não, é falta de Deus. pois é. Então, É, mas são as acusações que nós fazemos, né? não, e é nós mesmos, exatamente. Então, eu acho que por isso que ainda existe muito esse medo de se expor, porque ela vai estar expondo algo mais profundo da vida dela. É, E ela vai expor muitas vezes a dor, aquilo que tá ali ainda sangrando, e a pessoa vai com o dedo para ferir mais ainda. Então, acho que essas coisas ainda falham muito. uhum, é. Essa postura que a sociedade tem, ela vai cada vez mais trazendo derrota para a vida das pessoas. Porque se eu não entendo uma postura de acolhimento, logicamente eu vou empurrar para o abismo, né? Sim.
Porque eu expulso a pessoa da minha vida, seja o momento que for, eu estou expulsando ela. Eu falo assim, não quero saber do que você está sentindo. Não quero saber o que tem por trás dessa tua atitude. E a gente acaba caminhando no sentido contrário, né? E se a gente voltar novamente para a palavra de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E um novo mandamento vos dou, que pouca gente fala desse novo mandamento vos dou, né? Que é o terceiro mandamento, que é amai o teu próximo como eu vos amei. Como foi o amor que Cristo fez por nós, teve por nós. O amor de entrega total, né? E às vezes a gente não tem, a gente não considera isso na vida das pessoas. Não, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, mas não é bem assim. Mas o mandamento novo de Jesus é a entrega total pela vida das pessoas. E esse acolhimento, ele tem que passar por essa entrega nossa. E a sociedade, ela está muito ensimesmada. As pessoas estão muito egoístas e muito egocentristas, não pensam mais no próximo, não pensam mais numa atitude para com ele. E, logicamente, essa pessoa que está com esse pensamento intrusivo, se chega perto de alguém com esses conceitos, o que vai acontecer com ela? Vai ser expulsa. Exatamente. E é triste isso, né? Sim, muito triste, muito complicado. Agora, quando a gente olha para esses exemplos do próprio Cristo, né? Você acha que a gente pode trazer alguma coisa mais prática dele mesmo para a nossa conversa aqui? Eu até estava comentando hoje num grupo de mulheres que a gente tem de oração, é enxergar as pessoas, assim como Jesus ele nos via. Hoje a gente meditou sobre isso, como Deus nos vê também. Enxergar isso, porque muitas vezes aquilo que a pessoa está apresentando não é ela em si, são as circunstâncias que a vida, do que ela passou, dos traumas ou de tantas coisas que ela vivenciou, que formou uma casca dela, que formou, às vezes são as próprias defesas dela para com a vida, e ela não é aquilo. E algo que eu acho lindo em Jesus é ele enxergar as pessoas como elas eram, de verdade. E como Deus fazia isso, temos vários exemplos na Bíblia também sobre isso, né? A gente falou um exemplo de Davi, porque Samuel, quando foi ungir ele, Hum, procurou o quê? Uma pessoa totalmente diferente, não, né? Não um pastor que cuida de ovelhas, que antes esse outro era menos, né? Os outros estavam amistados, eles eram do exército. Então, e ele olhou, Davi, um pastorzinho de ovelhas, ele era um homem segundo o coração, ele quis se tornar um rei. Ele não via mais como um pastorzinho, via como um rei, o Senhor via ele, né? sim, sim, sim. E Jesus, quando olhou para aquela mulher samaritana, ele a viu como ela era de verdade, no profundo dela. As ações que ela estava fazendo ali eram reações, vamos dizer assim, ciclos repetidos que ela estava tendo na vida dela, Hum, né, por algumas situações. E Jesus não olhou para isso, olhou para aquela mulher entregue, sendo sincera mesmo ali, porque muitas pessoas não querem expor os seus defeitos, de expor as coisas erradas, às vezes, que estão fazendo, as suas dores, ela expôs a dor dela mesmo. E se permitiu ali Jesus tocar, e ela se tornou uma das maiores evangelistas. Então Jesus já via ela como uma evangelista, aquela mulher pecadora, que estava adúltera, e enfim, uhum. digamos, né? Então, esse olhar de Jesus para olhar as pessoas com o olhar de quem verdadeiramente elas, na essência, para que elas foram formadas. Então, acho que é isso. Esse exemplo assim que a gente tem que ter de olhar a essência da pessoa, buscar essa essência, não aquela casca, aquilo que ela está representando naquele momento.
Pois é. E sabe que isso aí me leva a trazer para aqueles que estão nos escutando agora ou estão nos assistindo, né? Vai ficar gravado aí no nosso Instagram, é, a importância que nós temos para nós, para Deus, para a sociedade. Não é simplesmente um momento da vida ou situações da vida que vão finalizar a nossa vida. Não Exato. é essa casca que nós formamos, como você estava falando, de tanta chicotada que a gente leva da vida, as cicatrizes que vão nos marcando, né? Eu tenho que me vestir de uma sobriedade, eu tenho que me vestir de uma falsidade, uma máscara, né? E isso aí vai me tirando daquilo que eu sou de fato. Exato. E nesse domingo, olha que interessante, o meu pastor lá estava pregando e falando que as pessoas estão falando assim, nós somos muito cansados, né? Tô cansado, tô cansado. E ele colocou uma conclusão lá que nós somos cansados de nós mesmos. Aham. Nós somos cansados, né? Por quê? E eu completei com ele lá, porque a gente tem liberdade no sermão, a gente falar um com o outro lá nas pregações, né? Eu dou uns pitacos na dele, ele dá na minha, o outro Ah, pastor também, e a gente vai conversando durante a pregação. E falando porque a gente perdeu a identidade. uhum, Nós perdemos a identidade no nosso dia a dia. Nós perdemos a nossa identidade daquilo que nós éramos como pessoas, o uhum. nosso chamado original, Não. de sermos bons, de sermos pessoas que ajudam, de vivermos em comunidade. As pessoas estão solitárias, estão cada dia mais fechadas em si mesmos. E esse nosso chamado, e o exemplo maior é Éfeso lá, né? A igreja de Apocalipse 2, né? Perdeu o primeiro amor. Uhum. Lembra onde você caiu, você perdeu o primeiro amor, que é essa chamada que nós temos. E quando a gente recupera isso, a gente começa a ver as cores do mundo novamente, né? Coisas diferentes. Até mesmo porque não é só os outros como nos enxergam, mas é a gente como a gente se enxerga também, como a gente se vê. Sim, sim, sim. E muitas pessoas estão com essa identidade deformada mesmo. Sim. Elas mesmo não se enxergam com esse potencial, com aquilo, com as coisas boas que elas têm, com as qualidades que elas têm, com aquilo que a essência que foi colocada nelas já, né? Então, elas próprias já se colocam nessa posição também. Uhum. E esses pensamentos que precisam ser mudados, transformados, a mentalidade mudada e Ô, Liano, você mandou para mim aqui uma música, eu deixei ela aqui na minha tela do computador, e ela fala assim: luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. exato. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz, a voz de Deus aqui, né? Me lembra e me diz quem realmente sou. Nossa, é muito. Daí vem o coro, né? Meu Aham. Deus, fantástico esse coro. E diz que eu amado sou, sem que eu me sinta assim. Às vezes a gente não se sente amado, mas nós somos. Diz que forte sou, mesmo quando há fraqueza em mim. Que eu seguro estou, mesmo frágil me sentir, se frágil me sentir. Que não estou só, pois pertenço a ti. Eu creio sim, creio no que diz sobre mim, eu creio sim. E daí vem a segunda parte do o refrão aqui, né? Tudo o que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos, as vitórias te darei também. Olha que coisa maravilhosa, que linda. O Lindo. autor
eu sei, né? Eu não sei de quem que é essa música. Ela é americana, né? É americana, eu também não lembro, mas que veio com o sucesso aqui da Gabriela Rocha gravando, né? Isso, a Gabriela que fez a primeira versão, né? É, Depois exato. tem várias outras, né? Me permita, eu posso colocar aqui a música para a gente, pelo Oi? menos, ouvir? Posso colocar a música aqui para a gente Pode. ouvir junto? Eu Né? achei, ó, interessante nessas vozes. Que vozes as pessoas têm ouvido? É, São vozes, às vezes, que elas, desde a infância, veio ouvindo ali, você não é capaz, você não nasceu para vencer, você vai dar tudo errado mesmo, você é igual teu pai, ou você é igual fulano, que só não presta. São crenças limitantes, verdade. são dados que foram colocados ali, que você vai crescendo com aquela estrutura que já vai te fazendo é, a acreditar nessas mentiras, acreditar Verdade. em coisas que vão atrapalhando você a formar um ser que realmente era, você foi deformada ali, a pessoa já foi sendo deformada. É, Lógico que não é só isso, existem coisas também que acontecem ali no fato específicos, né, que pode levar a pessoa a querer a, a cometer um suicídio, não for vindo só dessas coisas assim, mas uhum, tudo mas com as vozes que estão dentro, que vozes ela tá, que desde e tá é, enraigada dentro da gente, assim, né? Então, a gente tem que atentar para essas vozes e saber que tem uma voz maior ainda, que é a sim. voz do Senhor, e a gente olha, ouvir a esta voz, né? Pode colocar. Pode Vamos. colocar? Vamos. Depois a gente conversa mais. Bom, vamos conversando durante também, né? Vê se vai sair o som aí. Vamos ver se fica bom. Tá escutando? Pra... Ah, eu sei que a maioria que tá ouvindo aí conhece, né? Essa aqui é da Paola Carla. Aham. Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra Eita, Parou. minha internet. Esse. esse que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim.
Meu Instagram, meu Instagram avisou aqui que eu não posso mais colocar a música aqui. Ah, Ah, ele falou assim, não, já chegou no limite. Você acredita nisso? Agora que a gente ia... tem isso, tem. Ai, meu Deus do céu, senão ia derrubar a live aqui, Juliana. Mas olha que música É, maravilhosa, meu Deus. Muito, muito feliz o letrista aqui da, né? E são esses pensamentos mesmo, é interessante isso, né? Constantemente nós precisamos lembrar quem nós somos, constantemente nós precisamos lembrar que nós somos filhos de um Deus que amado. nos amou, que somos amados por Deus. E o ditado popular é brega, né? Mas eu com Deus, eu sem Deus não sou nada, eu com Deus tenho tudo, né? Então, essa que é a nossa verdade, deveria ser a nossa verdade. E os pensamentos intrusivos, não vou conseguir, não vou ter, não vou resolver o problema, não vou conseguir vencer a enfermidade, não vou... Qualquer coisa nesse sentido não deveria fazer parte dos nossos pensamentos. Tem um ditado, uma frase que agora eu não lembro quem fala, né? Que os pensamentos, a gente não tem muito controle, às vezes eles vão vir. Que eles não Sim. podem fazer ninhos, né? Tipo, igual passarinhos, eles vêm, mas Uhum. a gente não pode deixar eles pousarem, fazer o ninho deles. Sim. Passarinho chegou aqui, você espanta, sai, tira, né? Exatamente assim os nossos pensamentos, eles vão vir, É, mas a gente não vai deixar fazer ninho, não vai deixar ficar ali enraizado, porque nós temos que ouvir a voz, Senhor, essa voz, não as que de pensamentos ruins. o Aaron Beck, ele fala na TCC, né, a terapia cognitivo comportamental, fala que quando vem um pensamento intrusivo, eu preciso pensar nele. Uhum. Eu tenho que pensar e falar, opa, que E pensamento que é por esse aí? quê? Por que eu estou pensando isso? Oh, Isso, me explica melhor esse pensamento aí. E daí o exato. pensamento fica encurralado, lógico que não são as palavras dele, mas o pensamento fica encurralado e você acha uma solução para aquela situação que você está passando, né? Exatamente. E é isso com os pensamentos, com as emoções, porque existe um porquê. Parei, por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu tô pensando dessa forma? Por que que aquilo me incomodou tanto? Por que É. que eu estou reagindo dessa maneira? Todas essas coisas, é o porquê, né? A gente Uhum. questionar, os questionamentos fazem a gente reorganizar esses pensamentos para eles É, serem realmente ninhos, né? E daí eles se dissiparem mesmo, assim, não fazem sentido mais. Realmente não tem sentido isso que eu estou pensando. e Ou sabe, e, e você entender, então tá certo, então eu vou transformar isso. e sabe que são duas coisas. Na religião, as pessoas sempre falam assim, né? Ah, você não pode perguntar por quê você está passando isso. Tem que perguntar para quê. Né? Não sei se você já ouviu essa frase, muito, né? E só que, na verdade, você tem que perguntar o porquê. Por que que você tem que estar vivendo aquela situação? Né? E daí o nosso cérebro, quando você pergunta o porquê, automaticamente a gente pensa. Você Aham. quer dar uma resposta, você busca uma resposta lá no inconsciente. Na verdade, eu acho que quando as pessoas falam isso, porque na questão de lamentação. Oh, céus, por quê? Tá vendo que É verdade. sentido, né? Mas quando você quer saber o porquê, para você entender as questões assim, para você até você melhorar, de como você agir, de como você se portar. Eu entendo que tem uma finalidade, o para quê, com certeza, mas eu vejo esse porquê mais nesse sentido, de você ficar questionando, tipo, em forma de lamentação, assim, sabe? Sim, Que sim, daí não é nada. Mas é, você entende o porquê, que tem um propósito, que tem uma situação. Daí eu acho que daí as coisas são diferentes. é verdade. Bom, Liana, eu agradeço demais você ter dado esse tempo para a gente aqui, né? A coisa mais preciosa que tem nosso tempo, né?
Sei que você tem uma família maravilhosa aí, os filhos, adolescentes, já estão jovens, já estão tirando carteira de habilitação já. Ainda não, mas Mas tem um maridão para cuidar, né? Eu vi tua mãe aqui, entrou agora há pouco na live também, né? Olha, sempre é muito bom estar com você, viu? eu Sempre é quero. muito bom. Foi Eu, mal. eu aprendo demais com você. Queria estar mais perto aí para a gente ter mais tempo juntos aí, né? Muito Quer deixar um obrigada. recadinho pro pessoal todo do Setembro Amarelo? Oi? Quer deixar um recadinho para o pessoal do Setembro Amarelo? Vamos lá, gente. Nunca é o fim. Tem sempre uma solução, por mais que a gente não enxergue, que você não veja, que você não consiga. A gente entende que fala muito sobre que as pessoas, elas realmente elas não querem se matar, ela quer matar a dor que está dentro dela, né? Mas essa dor, direcionar para o lugar certo. Existem maneiras da gente direcionar essa dor para o lugar certo. É isso. Não direcionar para o fim errado. Existe um fim muito maior, muito melhor, que traz vida. Então, eu deixo isso que a gente celebre a vida. É isso mesmo. Tá joia. Muito obrigado. Dá um beijo em todo mundo aí. Um abração para Ney também. Darei. Deus abençoe. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.